Olá, meus irmãos e amigos, vamos meditar outra vez na palavra do Senhor, nos Salmos, nessa sequência de reflexões sobre o livro dos Salmos. Agora vamos partir para o Salmo número 95. Estamos nos aproximando do final da segunda metade desses 150 Salmos. O Salmo 95 faz parte desse conjunto de Salmos, do 93 ao 100, que exalta a grandeza do Senhor, destacando a sua majestade, a sua soberania como rei sobre a terra, sobre o universo, sobre tudo e sobre todos. O Salmo 95, se alguém pudesse colocar um título, seria Como Realmente Você Deve Adorar a Deus. O Salmo 95 não tem uma autoria definida. Como falei sobre outros, o autor é anônimo, não se conhece aquele que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Mas como já disse sobre os demais salmos anônimos, o fato de não se conhecer o escritor do salmo, isso não diminui o valor, a importância e relevância deste texto para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. O Salmo 95 é uma exaltação, é uma expressão de louvor e adoração a Deus, dando também algumas diretrizes, algumas instruções, como você e eu devemos adorar ao Senhor. Como disse isso no início dessas reflexões sobre os Salmos, há no coração do ser humano uma pungente necessidade de adoração. Há no nosso coração uma necessidade, nós devemos e necessitamos adorar. A questão é a quem ou a quê? A questão é de que forma também. Todo mundo, de alguma forma, se curva, se dobra, alguém venera alguma coisa ou outra pessoa. Deus, quando a Bíblia fala de adoração, Ele espera que de cada um de nós, de forma exclusiva, se volte para Ele de todo o seu coração. E como diz Hebreus capítulo 13, versículo 15, o escritor cujo autoria também não se sabe, não se conhece a autoria daquele que escreveu a carta aos Hebreus, sabe-se, porém, que o escritor era um judeu convertido. E no versículo 15 de Hebreus 13, a Bíblia diz assim: por meio dele, ou seja, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou, em outras palavras, é impossível que alguém de fato adore a Deus sem adorar a Jesus. É impossível. Uma realidade inclui a outra. Uma realidade exclui a outra. Se você quer adorar a Deus, mas não adora Jesus, está se equivocando. Porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós partimos desse princípio de que a adoração é algo que nós devemos ao Senhor, mas a Bíblia deixa muito claro que essa adoração é tão somente através da pessoa de Jesus. Mas aqui no Salmo 95, o que temos a aprender sobre a adoração ao Senhor? Começa aqui no verso 1 do Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. É um convite quase que imperativo, é um convite como uma ordem: venham, ou seja, todas as pessoas devem adorar a Deus. Eu me recordo quando houve um grande evento no Rio de Janeiro, algumas pessoas disseram que não iriam, outras disseram que iriam. E após o evento, algumas disseram que foram, outras disseram que não. Ou seja, era um evento, a escolha era livre, cada um poderia ir ou não, cada um poderia ficar em casa ou ir para aquele lugar. E boa parte das pessoas que publicaram as informações, boa parte delas disse que de fato iria. E após o evento, contaram suas experiências. E é interessante que para os eventos que acontecem nesse mundo, as pessoas optam, as pessoas decidem, elas escolhem ir ou não. Mas com respeito a Deus, eu creio que Deus tem essa expectativa de que nós, como criaturas,
o adoremos. Nós, como filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, nos curvemos diante dele, exaltando e glorificando o nome dele. É um convite: venham, diz o texto, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. E é interessante que aqui não fala de silêncio, não fala de não falar, de não se expressar. Ao contrário, aqui é um convite para que a pessoa se expresse, que ela cante, que ela coloque para fora de modo agradável, de modo maravilhoso, realmente a alegria que há no seu coração. Na verdade, meus queridos irmãos e amigos, a adoração a Deus é algo que parte do nosso coração em resposta ao que partiu do coração de Deus. Nós o adoramos porque Ele nos ama, porque cuida de nós, porque Ele nos dá vida, nos dá proteção, cuida da nossa família, cuida dos nossos conhecidos. Nós adoramos porque Ele nos amou realmente primeiro. Diz lá 1 João capítulo 4, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Logo, nós o adoramos porque fomos alcançados por este amor. Mas continua no verso 2 do Salmo 95. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cantos de louvor. Não é uma gritaria exacerbada, não são palavras lançadas ao vento sem qualquer razão e sem qualquer compreensão. Há um sentido, há um propósito, há uma razão da adoração ao Senhor. É interessante que Romanos capítulo 12, no verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é culto racional? Eu sei o porquê de eu estar fazendo isso. Eu sei que há uma razão, que há uma explicação. Eu posso dizer porque eu saio de casa para vir para o templo, assim como eu saio de casa para o trabalho, para o estudo, para as atividades outras, eu também muito mais tenho motivos para sair da minha casa, para estar na casa de Deus, para adorar a Deus. É claro que durante a Covid-19, ou melhor, durante a quarentena, os templos estavam fechados. Embora houvesse vontade, havia impossibilidades. Mas agora, com a flexibilização, com os templos autorizados a terem suas portas abertas, as igrejas estão se reunindo agora outra vez de forma presencial. Eu pergunto a você, com toda a liberdade que você tem, você vai sair de sua casa para ir à casa de Deus adorar? Tanto em Atos capítulo 4 como em Atos capítulo 12, a gente encontra ali duas situações que, enquanto estavam presos, os discípulos não podiam se reunir com os demais para adoração a Deus. Mas em Atos capítulo 4 diz que Pedro e João, uma vez libertos, foram se reunir com o povo de Deus que estava em determinado lugar. Atos capítulo 12, quando foi liberto pelo anjo, Pedro foi a se reunir com a igreja que estava na casa de determinada pessoa. Ou seja, a verdadeira liberdade é quando você escolhe para ir. Quando você não quer ir, mas é obrigado a ir, não existe liberdade. O vício faz isso. O vício faz com que você perca a liberdade. Por isso que muita gente se vê uma pessoa dependente e viciada porque ela não tem forças, ela não tem capacidade para dizer não. Ela está prisioneira. Por isso que Cristo falou em João capítulo 8, verso 34. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas ele diz no verso 36. Se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês serão livres. Então, nós temos a liberdade para sair da nossa casa e ir ao templo adorar ao Senhor. Aproveite enquanto há liberdade, porque chegará um dia em que essa liberdade vai ser tirada. Por incrível que pareça, o Brasil é um país livre, livre para nós exercermos a nossa fé em qualquer lugar, em qualquer momento, respeitando a liberdade do outro. Mas vai chegar um dia, meu querido e minha querida, que não haverá essa liberdade, onde você vai desejar e não vai poder. Por isso, exerça, aproveite essa liberdade que Deus te dá para adorá-lo de coração. Diz aqui no versículo 3, pois o Senhor é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses.
E continua. Aqui, vamos ficar no versículo 3 que vou ler outra vez. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. A palavra Senhor é um nome. A palavra Deus é um título. Quando diz o Senhor é o grande Deus, está dizendo que aquele que criou os céus e a terra é o único e verdadeiro Deus. Deus com D maiúsculo, porque Ele é o único que tem todo o poder, todo o conhecimento, pode estar em qualquer lugar. Ele conhece o seu coração, a sua mente, Ele sabe o que você está pensando neste momento. Ele conhece o seu andar, Ele conhece o momento em que você está dormindo, quando você acorda. O apóstolo Paulo sabia dessa capacidade de Deus de conhecer tudo no coração do ser humano. O Jesus falou que Ele conhece o coração do ser humano. E aqui no Salmo 139, vamos meditar depois, quando Davi fala, o Senhor conhece cada palavra que está ainda na minha mente, antes que eu a fale, o Senhor já sabe de tudo. Que coisa maravilhosa! Deus é grandiosíssimo. A mulher samaritana disse para os seus conterrâneos, ela falou assim, ele conhecia alguém que sabe tudo da minha vida. Que coisa extraordinária! Deus conhece tudo a sua vida e Ele te ama, apesar de tudo, porque Ele declarou este amor em Cristo Jesus. Mas quando a Bíblia diz, o Senhor é o grande Deus, diz assim, Rei sobre todos os deuses. Esses deuses está no plural, obviamente, mas está com D minúsculo. Por quê? Porque está falando das nações. Na época do escritor do Salmo, as nações tinham seus ídolos, suas imagens feitas de pau, de pedra, de metais preciosos, de minerais preciosos. Essas imagens eram adoradas como deuses, só com D minúsculo. Mas o único Deus verdadeiro é aquele que não pode ser representado por nenhuma figura, por nenhuma imagem. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. É Rei com R maiúsculo, porque Ele é o Senhor. Continua aqui no versículo 5 do Salmo 95. Dele também é o mar. Aqui no versículo 4, esqueci de ler, diz assim, nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Falando aqui da criação. Deus criou tudo, as coisas inanimadas que não têm vida, as pedras, as montanhas, os rios, os mares, como coisas que não têm personalidade, que não têm vida. Ele criou tudo. Mas diz aqui no versículo 5, dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Deus fez tudo. A ciência tem dois dilemas. O primeiro dilema da ciência é não conseguir negar os fatos. Esse é o dilema primeiro da ciência. Muitas coisas que a ciência não consegue explicar, ela não pode negar. A ciência não pode negar certos fatos, mas o segundo dilema, ela não pode negar ou ela não sabe explicar. Por exemplo, que os céus e a terra existem, é fato, mas como eles passaram a existir? A partir de que ponto? Não tem como explicar. A ciência não nega que o homem tem um certo momento de sua existência na história da humanidade da Terra. Houve um momento em que o homem passou a existir. Isto é fato, mas como foi? A ciência não consegue comprovar ou explicar. Os planetas, as galáxias, os conglomerados de galáxias. Você sabia que há mais estrelas no universo do que os grãos de areia em todo o mundo? A ciência não consegue ou não pode negar isso, mas também não tem como explicar. Logo, o que nós temos como comprovação, fato, e nós não temos como explicar, aceitamos pela fé. Simples assim. A ciência busca respostas. A Bíblia apresenta as respostas. Deus é a razão e a causa de tudo que existe nos céus e na terra, neste mundo e a sua própria vida. Pois bem, diz aqui o versículo 6 do Salmo 95. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. O verso 6 parece uma repetição do verso 1, só que com algumas outras informações. O início é o mesmo, venham, ou seja,
há um convite: venham todos a adorar a Deus, diz aqui no verso 1. Mas o versículo 6 diz como. Isso que é maravilhoso. Deus diz o que Ele quer de cada um de nós, mas também Ele diz como nós devemos obedecer. Quantas pessoas dizem que temos que fazer certas coisas, mas não dizem como? E aí ficamos confusos. Eu tenho que fazer, mas Ele não me explica. Deus não. Deus é um Pai amoroso, porque Ele diz o que Ele espera de você, mas Ele dá as condições para isso e mostra os meios para você atender. A Bíblia diz que temos que adorar a Deus. Mas como? E aqui diz: venham, adoremos prostrados. Ou seja, nós temos que adorar a Deus de forma humilde, com o coração quebrantado. Ninguém pode adorar a Deus de nariz arrebitado, se achando tal, se considerando superior aos demais. Ajoelhemos, ou melhor, prostrados, curvados. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor. E diz o texto: adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Os hebreus, durante muito tempo na história do Velho Testamento, foram chamados por Deus como povo de dura cerviz. Você sabe o que significa cerviz? Cerviz é com C, não tem a ver com serviço, mas tem a ver com a coluna cervical. Nós temos a coluna dorsal e a coluna cervical, além da lombar. Pois bem, a coluna cervical é aquele pequeno trecho de vértebras que estão entre a cabeça e os ombros. Essa parte ali é de chamar de coluna cervical. E para você olhar para cima, você tem que fazer com que essa coluna se curve para trás, para você olhar para cima. E para você olhar para baixo, você tem que curvar a sua cabeça e essa coluna se dobra para frente. E aí Deus chama os hebreus de povo de dura cerviz. Por quê? Era um povo intransigente, um povo duro, que não se curvava, que não se prostrava, que não se humilhava diante de Deus, apesar de tudo aquilo que Deus realmente tinha feito e estava fazendo para com eles. Há pessoas assim no mundo de hoje, de dura cerviz, que não se prostra, que não se curva, que não se quebranta diante de Deus. Deus é paciente, Deus é amoroso. Tem gente que se curva diante de outras pessoas, mas não se curva diante de Deus. Tem gente que se humilha diante de outros homens, mas não se humilha diante de Deus. Alguém já disse, aqui, de acordo com o Salmo 95, versículo 6, ajoelhemos-nos diante do Senhor. E aí vem uma história muito interessante que eu ouvi falar. Alguém diz assim: quem anda de joelhos diante de Deus, não se curva diante dos homens. E aí outro disse mais ainda: quem anda de joelhos diante de Deus, não leva a rasteira de Satanás. Muito engraçada a frase, mas verdadeira. Você só dá rasteira em quem está em pé, mas quem está de joelhos não leva a rasteira. No sentido figurado, ou seja, ande diante de Deus de forma humilde, quebrantada, e Ele vai cuidar de você. Porque diz o texto: ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. No versículo 7, diz assim, do Salmo 95, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Aqui já está falando de algo do cuidado de Deus. Nós temos que adorá-lo, nós temos que estar quebrantado diante dele, nós temos que estar sujeitos a ele, nós temos que humildemente exaltá-lo, cantar louvores a Deus. Mas por que? Essa é a pergunta. Por que adorar a Deus? Por que você deve se quebrantar diante de Deus? Por que você deve humildemente estar na presença dele? Aqui há algumas razões. O versículo 7 é assim: pois ele é o nosso Criador, ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. A figura do rebanho era uma figura muito comum na mente e na cultura do povo hebreu, porque a economia hebraica era uma economia agropastoril. Eles tinham a agricultura, cuidando do trigo, cuidando da oliveira, da videira, da figueira, de outras árvores frutíferas, e que tinham grãos também. Mas também eles tinham
a pecuária, cuidando de vacas, de bois, de bodes, de caprinos, cuidando de ovelhas. Então, a imagem do rebanho, ou melhor, do povo de Deus como rebanho, é para figurar, ou para que tenhamos uma ideia do cuidado de Deus. Lembra do Salmo 23, quando Davi disse: o Senhor é o meu pastor, ou seja, eu sou ovelha do Senhor e o Senhor cuida de mim. Davi foi um pastor de ovelhas quando era adolescente, entrando para a juventude. E quando ele se tornou rei, Deus disse assim: eu te tirei do lugar de detrás das ovelhas, do rebanho do teu pai, e o coloquei à frente do meu povo. O pastor tinha, em alguns momentos, 2 lugares para andar próximo às ovelhas. Muitas vezes ele andava na parte de trás, tangendo as ovelhas, como que falando para que elas fossem para determinado lugar. Mas, na maioria das vezes, o pastor ia à frente das ovelhas. Para quê? Para se tornar referencial para elas. E então o salmista coloca aqui: Deus cuide de nós como o pastor. Ora, atrás de nós, nos dando incentivo, nos conduzindo no sentido de dar o direcionamento para evitar que haja desvio no meio do caminho, ou indo à frente como modelo, como guia, como referência. Em alguns casos mais extremos, o pastor ficava do lado da ovelha ou ia atrás dela quando ela se perdia pelo caminho ou se embrenhava em algum lugar, usando o cajado para trazê-la de volta ao rebanho ou ao aprisco. Então o salmista fala: Deus cuida de nós. Deus é o pastor. A pergunta é: você é ovelha dele? Deus conduz o seu povo como o pastor conduz o rebanho. Eu te pergunto, você está deixando o Senhor conduzir a sua vida? Jesus disse em João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí ele pergunta, ou ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não seguem a voz do estranho. Quem você está seguindo? A quem você está seguindo? A que tipo de voz? A voz de quem você está dando ouvidos? Ouça a voz do Senhor. E aqui no versículo 7 e 8, que se completam, diz assim: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam seu coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto. E aqui então o escritor do Salmo 95, que conhecia muito bem a história dos hebreus durante a travessia pelo deserto, houve 2 momentos muito marcantes, Massá e Meribá. Nesses 2 lugares, o povo, de alguma forma, demonstrou insatisfação, incredulidade e colocou Deus à prova, duvidando do poder de Deus, duvidando do cuidado de Deus, duvidando da bondade de Deus. Em Massá, em Meribá e em Massá, o povo praticamente quis voltar, dizendo: Deus não está cuidando de nós, Deus nos trouxe para esse deserto, essa terra seca, essa terra que não tem água, essa terra que não tem alimentos. E mais, eles disseram: que saudade nós temos daqueles tempos no Egito, com cebola, com alho poró, com alimentos. Eram escravos. Mas olha só que ingratidão. Isso que entristeceu o coração de Deus. A ingratidão daqueles hebreus. Durante 430 anos foram escravos no Egito. Tinham comida, tinham moradia, tinham assistência básica, digamos assim, mas eram escravos. E depois de serem libertos, embora estivessem no deserto, sem casa, sem teto, morando em tendas, sem alimentos elaborados como no Egito, eles estavam livres pela mão poderosa de Deus. Porém, eles tiveram mais saudades daquilo que eles viviam como escravos do que gratidão pelo que Deus lhes estava oferecendo. Então, meus queridos, não sejamos ingratos a Deus. Não coloquemos Deus à prova. Ao contrário, confiemos nele e sejamos gratos pelo que ele já nos tem dado. E não fiquemos aborrecidos nem murmurando pelo que ainda nos falta. Sejamos gratos a Deus, porque aquele povo, em Meribá e em Massá,
colocaram Deus à prova. Por isso que diz assim, eles tiveram o coração endurecido. O pecado faz isso. O pecado endurece o coração do homem. Efésios capítulo 4, versos 17 e 18, o apóstolo Paulo disse que o pecado endureceu o coração das pessoas para que elas não crescem e entenebreceu a mente para que elas não vissem a ação de Deus. O pecado obscurece a mente e o pecado endurece o coração. Tem pessoas que são como um blackout, onde estão vivendo em densas trevas porque não conseguem ver a mão de Deus, não conseguem enxergar o cuidado e o amor de Deus expresso da cruz de Jesus. Estão com o coração endurecido, como granito, frio e duro, não se quebrantam, não se humilham. Então Deus usa essa história dos hebreus no deserto para dizer, não endureçam o coração de vocês como eles. E aí continua o versículo 9, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Não creram. Eles viram e não creram. Nós não vimos, mas cremos. Não vimos Cristo morrer na cruz, mas cremos que ele morreu. Nós não o vimos ressuscitado, mas cremos que ele ressuscitou. Por isso que ele falou para Tomé, Tomé, tu crestes porque me vistes, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Você não viu, eu não vi, mas somos mais felizes que Tomé, porque nós cremos. E aí então, no penúltimo verso do Salmo 95 diz assim, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem ou não reconheceram os meus caminhos. Eu os guiei, eu os tirei do Egito, eu os fiz atravessar primeiro o rio, o Mar Vermelho, atravessar o Rio Jordão, depois de 40 anos no deserto, mas eles não creram. Que coisa, meu querido. Que coração endurecido. E aí então termina o versículo 11 do Salmo 95. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Meu querido, por que Deus fala isso? Jamais entrarão no meu descanso. Imagine só, quem é escravo não tem descanso. O escravo tem que estar em prontidão. A hora que o Senhor manda, ele tem que estar pronto para obedecer. Foi assim o período de 430 anos no Egito. Constantemente estavam sujeitos às ordens para atender às vontades dos seus senhores egípcios. E no deserto era o frio durante a noite, o calor durante o dia. Eles não tinham paradeiro, não tinham lugar. Então estavam como nômades no deserto. Por 40 anos andaram, feito nômades. Mas Deus tinha prometido para eles, eu vou tirá-los do Egito e os levarei para a terra de descanso, a terra prometida, terra que mana leite e mel. Lá vocês vão morar em casas que não construíram, vão beber de fontes que vocês não abriram, vão comer de frutos de árvores que vocês não plantaram. Pois bem, muitos dos que saíram do Egito pereceram no deserto porque não creram. 600 e poucos mil, de 20 anos para cima, saíram do Egito e essa mesma quantidade morreu no deserto porque não creu. Mas os que creram entraram na terra prometida e entraram no descanso. Deus, de forma figurada, está dizendo que ele tem um descanso maior para aquele que crê nele. Neste mundo somos nômades, neste mundo somos como forasteiros, estamos de passagem, estamos em trânsito, mas o descanso eterno está na glória eterna com Jesus nos céus. Por isso que Hebreus capítulo 4 fala daqueles que pereceram no deserto, porque ouviram a palavra, mas não a misturaram com fé. Ouviram, mas não creram. Estamos neste mundo de forma transitória, de forma passageira, passando por ele. Mas o caminho que nos leva à glória eterna é Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Abra o seu coração para Jesus, confie nele, viva neste mundo, crendo que ele tem um descanso na glória eterna em Cristo Jesus. Viva neste mundo, aceitando o convite de adorar e louvar ao Senhor pelo nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Seja feliz hoje para todo sempre. Amém e amém.